que eu faria hoje se eu tivesse que aprender inglês do zero? Se o meu conhecimento no inglês voltasse a zero, mas se eu ainda tivesse todo o conhecimento sobre o processo de aprendizado do inglês. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje, então vai ser um guia completo para você aprender inglês do zero ao avançado. Mas eu quero já começar o vídeo aqui tirando os preguiçosos da sala. Então, se você é aquele tipo de pessoa que diz que não tem 30 minutos, não tem uma hora para aprender inglês, para se dedicar ao inglês, fecha esse vídeo porque esse vídeo realmente não é pra você. Você precisa ir lá naquele anúncio que você já deve ter visto, que te promete que vai te ensinar inglês em 3 meses ou em 6 meses, porque lá vai acontecer o seguinte: ele vai mentir pra você, você vai comprar o produto, você nunca vai nem abrir aquela porcaria de curso, aí você pode falar que você tentou e o inglês não é pra você, a pessoa que te vendeu vai ganhar a grana e todo mundo fica feliz, não é isso? Seguinte, então, eu vou te ensinar essa bagaça hoje, mas eu preciso que você fique comigo até o fim deste vídeo, porque lá no final eu vou te dar um presentaço, combinado? Então fechou. Se você não é este preguiçoso ou esta preguiçosa que eu mencionei aí, então já deixa o seu like, confira se você está inscrito aqui no canal e bora pro conteúdo. Eu vou fazer um compilado do iniciante ao avançado. Assim você pode assistir o vídeo todo e em certo momento você vai entender qual é o level que você está e dali para frente você começa a aplicar as coisas que eu vou te falar aqui. É sucesso. Então, vamos lá. Eu, Ellison, aqui não falo mais inglês, mas eu sei como chegar lá. Então, a primeira coisa que eu faria é a seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro ponto seria programar a minha agenda. Como assim, Ellison? Por que programar a agenda? Porque se você não tem o mínimo de responsabilidade de entender quais são os momentos de estudo da semana, os momentos que você pode estudar durante a semana, que você vai encaixar esses 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, como é que a gente pode criar um plano para encaixar aí dentro? Então, primeiro você precisa separar esses momentos que você vai estudar. 30 minutos, 45 minutos ou 1 hora, de segunda a segunda é o mais indicado, mas se você não tem esse tempo todo, vai segunda a sexta. Eu te indico todos os dias. Eu, Ellison, se fosse começar do zero, eu estudaria todos os dias 1 hora por dia. Então, vamos lá. De 30 minutos a 1 hora por dia, de 5 a 7 dias. Menos que isso, eu considero um tempo muito irrelevante para que você realmente estude alguma língua e você tenha algum tipo de evolução. Eu, Ellison, se fosse começar do zero, estudaria 1 hora por dia, 7 dias por semana. Então eu olharia a minha agenda e procuraria lugares assim, ó. Segunda-feira eu posso das 7 às 8 da noite. Na terça-feira eu tenho um horário livre do meio-dia às 1. Na quarta-feira e assim por diante, sábado e domingo também, organizaria a minha agenda para encaixar 1 hora por dia, 7 dias por semana. Ah, Ellison, não tenho esses 30 minutos, 45, 1 hora. Pô, então você ainda não fechou o vídeo lá atrás, quando eu falei que era pra você sair? Papo furado, cara. Se você não fechou o vídeo antes, eu vou te dar a segunda chance de você ou fechar de vez, ou então de continuar aqui. Faz o seguinte, abra o seu celular, vá lá nas configurações do seu celular e procura uma coisa que chama, ó, vou botar aqui até para você ver aqui, ó, bem-estar digital e controles parentais. Vai lá no seu celular, clica neste carinha e aí ali ele vai te dar um gráfico de quanto tempo você passa em cada aplicativo. Quanto tempo você fica no seu WhatsApp, quanto tempo você fica no seu Instagram, no seu YouTube. O que eu posso dizer é o seguinte, você sempre vai conseguir encontrar uma brecha no seu dia para você passar aqui então o nosso mínimo de 30 minutos por dia estudando. Se você não conseguir achar é porque você não consegue ter organização e comprometimento suficiente para isso. Aí a gente volta lá pro início. Novamente, você precisa fechar esse vídeo porque aprender inglês não vai ser pra você. Ellison, mas eu vi esses dias no Instagram um cara que falava que com 10 minutos por dia já é o suficiente pra mim aprender inglês. Então tá, vai lá, compra lá o curso que ele quer te vender. Muito bem, já separamos o nosso tempo na agenda. Agora é o seguinte,
Passo número 2, começando do absoluto zero. Começar do absoluto zero em inglês implica que você precisa manter, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, o que você precisa fazer aqui começando do zero? Você precisa manter distância da gramática. Ponto 1. Agora, neste momento, não é o momento para isso. Ellison, não precisamos nunca estudar gramática? Não é isso. Calma que a gente já vai chegar lá. Mas aqui, neste momento, a gramática não vai ser uma coisa útil para você utilizar o seu tempo. Você gastar o seu tempo com ela não vai ser uma coisa muito útil. Aí, ponto 2. Ganhar grande quantidade de vocabulário. Ganhar grande quantidade de vocabulário. A gente já vai chegar nos comos fazer isso daqui. Primeiro para você entender, né? Você precisa melhorar muito seu... Vamos colocar só melhorar aqui, né? Melhorar seu listening. Melhorar o seu listening. O que é o listening? Listening é a sua capacidade de entender coisas em inglês. No inglês a gente tem os quatro skills da língua. Vamos colocar aqui em cima. A gente tem o listening, a gente tem o speaking, a gente tem o writing e a gente tem o reading. Então são 4 skills. Skills de leitura, reading, de escrita, writing, de fala, speaking e de listening, a capacidade de entender através do seu ouvido. Então aqui a gente vai manter a distância da gramática, ok? Colocamos esse carinha aqui, ó, em vermelho. E aí o que a gente precisa fazer? Ganhar grande quantidade de vocabulário, melhorar o seu listening. Esses dois caras aqui, ao mesmo tempo que usaremos técnicas de fixação e memorização. Para quê? Para que este ganho de vocabulário continue aqui na sua cabecinha e você não esqueça isso com tanta facilidade. A estratégia que a gente vai utilizar aqui é o seguinte. Então a gente vai fazer o estudo. A estratégia aqui é o seguinte, é o estudo de pequenos. Vamos lá. A. Textos. B. Filmes e séries. E C. A gente pode colocar, vamos colocar assim, ó, vídeos no YouTube. Vou botar aqui, ó, YouTube. O que engloba? Engloba entrevistas em inglês, talk shows, se você gosta, né? Não sei, vídeos sobre viagens, vídeos no YouTube, tudo isso daqui, obviamente, em inglês. O que é este pequenos, Ellison? É entre 200 e 400 palavras. É isso aqui. O que é um texto que tem mais ou menos essa média? Deixa eu mostrar um para vocês aqui. Vamos pegar o último texto em francês que eu estava estudando. Vamos lá. Aqui então é o texto em francês. Vamos ver quantas palavras tem. Aqui embaixo, ó, 136 palavras. Esse é um texto até bastante pequeno. 136. Pode ser um pouquinho maior, não tem problema. 200, 300, 400 palavras. Assim, é um número legal. Pode ser um pouquinho menor também. Aí, ó, o seu é de 150. Geralmente eu utilizo 4 parágrafos até encher a folha aqui, né? Então fica ali na casa das 200 palavras. Esse aqui é um pouquinho mais curto. Quais são os critérios para este texto, para esses trechos de filmes e séries? Opa, faltou um E aqui, né? Ou seus vídeos de YouTube. Séries. Eita. É o seguinte, esse texto precisa ter se for um texto, obviamente você vai ter, né? Mas se for um filme, uma série, um vídeo do YouTube, você vai precisar da transcrição em inglês, ou seja, tudo que está sendo dito ali naquele filme, naquela série, naquele vídeo ou naquele áudio que você tenha, né? A transcrição daquilo ali em inglês, a tradução deste texto, ou seja, muito parecido com esse de espanhol aqui, dá uma olhada, ó, transcrição de um lado, tradução do outro. E aí, no caso de ser um texto, você vai precisar do áudio. No caso de ser a cena do filme, da série ou de um vídeo do YouTube, você vai precisar a cena em si, né? O visual e o áudio juntos. Então, esses são os critérios dos nossos materiais de estudos. Textos, filmes e séries, pequenos trechos, ou vídeo de YouTube, pequenos trechos, algo entre 200 e 400 palavras. Vou até diminuir aqui um pouquinho para ficar melhor. Entre 150 a 400 palavras. Tenho mais tempo?
vai até 400. Tenho menos tempo, pega materiais menores, né? Faz sentido para você? Então você precisa da transcrição, exatamente como a gente tem nesse texto, transcrição, a tradução, e você precisa, neste caso do texto, o áudio de alguém falando isso daqui. No caso da cena, vai ser a própria cena. No caso do vídeo do YouTube, vai ser o próprio vídeo no YouTube. Então, esse é o material que utilizaremos para estudar. Como faremos o estudo deste material, Ellison? Muito simples. O estudo vai ser o seguinte. Vamos utilizar o texto de exemplo aqui, mas vai ser a mesma ideia para o filme, para a série ou para o vídeo do YouTube. Vamos fazer um exemplo prático. Imagina que você tem o seu texto, o nosso texto aqui vai se resumir em uma frase. A frase é o seguinte: The book is on the table. Essa é a frase inicial do nosso texto. Então você vai dar play no áudio, o rapaz ou a donzela vai falar o seguinte: The book's on the table. Você pode tentar repetir: The book's on the table. Aí você vai lá no seu textinho, no seu material, você vai perceber que isso aqui é a escrita daquilo que foi falado. Então ele falou The book's on the table e é assim que se escreve The book's on the table. No outro lado, você vai ver que The book's on the table é o livro está sobre a mesa. O que você vai fazer? Você vai comparar a frase The book's on the table com a tradução o livro está sobre a mesa. Você vai entender que isso aqui em inglês significa isso aqui em português e você também sabe como pronunciar aquilo ali porque o áudio tá te dando o exemplo de como você pronunciar, então você pode repetir. Você faz isso com o texto inteiro, frase por frase. Escuta, olha a transcrição, compara com a tradução até você terminar o texto inteiro. Simples assim. Agora o ponto 3 é o nosso asterisco aqui em cima. Vou colocar o ponto 3 aqui embaixo, ó. Ponto 3, vamos lá. 3. Aplicar técnicas de estudo ativo no material estudado. Tudo isso aqui que a gente está falando é tudo estudo ativo. O que é o estudo ativo? É o sentar o bumbumzinho na cadeira, pegar a caneta, papel e fazer realmente um estudo ali, botar o tico e o teco para pensar. Você vai ter que pensar, você vai ter que olhar o que é o the book aqui. Ah, o the book é o livro, entendi. O is on the table, então é o está sobre a mesa, é isso? Ah, então o table é a mesa. Então você precisa raciocinar, o tico e o teco tem que estar ali. Aí você pega o seu caderninho e você anota, ah, tá, o the book's on the table, então o livro está sobre a mesa. E ativamente você precisa colocar energia ali para você entender aquilo que está acontecendo. Faz parte do seu estudo ativo, você botar o tico e o teco ali para funcionar e eles precisam conversar entre eles até que eles cheguem no entendimento, né? Isso é estudar. Então a parte 3 aqui é o seguinte, não é simplesmente você estudar o material aqui em cima da maneira que eu te expliquei, com a transcrição, a tradução e a cena, fazendo uma internalização de tudo que está acontecendo ali. Depois desse estudo, você precisa aplicar técnicas de estudo ativo no material estudado. Você vai reestudar esse texto aplicando técnicas de fixação e de memorização por mais 1, 2, 3, 4 dias. Quantos dias você achar o suficiente, quantos dias você quiser passar ali. Eu sempre indico aí algo entre 3 e 4 dias reestudando esse texto, aplicando técnicas de fixação e memorização, já está ótimo. Às vezes, conforme o seu level vai aumentando, o tempo que você passa em cada texto também diminui. Você pode já estar chegando num level intermediário, aí você reestuda o material aplicando as técnicas, só mais um dia já é o suficiente para você. Você vai percebendo, conforme o tempo vai passando, a sua facilidade de conseguir entender e botar todo aquele material para dentro. No extremo 0 demora mais, conforme o seu level vai aumentando, vai ficando mais rápido aplicar essas técnicas. Vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, e vou conversar com vocês sobre as técnicas, só que é o seguinte... Eu vou falar sobre elas agora, neste momento, de uma maneira um pouco mais superficial, só para que vocês entendam a estratégia. Lá no final do vídeo, eu vou te dar aquele presente monstro para você entender melhor como aplicar cada uma delas mais a fundo, ok? Então vamos lá, vou colocar aqui, perdão, e a gente conversa. Técnica número 1. Técnica de shadowing. O que é uma técnica de shadowing? É uma técnica de sombreamento. Essa técnica serve para melhorar tanto o seu listening quanto a sua pronúncia, a sua fala. Veja, eu disse fala e não conversação, ok? Então fala
é uma coisa, conversação envolve duas pessoas e um bate-papo. Praticar a fala, a pronúncia é diferente de praticar a conversação. Até aqui a gente não falou de conversação ainda. A gente vai fazer também a tradução ioiô, né? Para quê? Para eu, aqui sou eu aprendendo inglês, né? Então eu vou tirar o eu aqui para praticar a escrita ao mesmo tempo que eu entendo, ao mesmo tempo que você, vou colocar aqui, ó, que você entende melhor a sintaxe. Eu prefiro falar sintaxe, mas tem gente que está errado, acho que tá certo. Para você entender melhor a sintaxe da língua, como a língua é organizada, porque a língua no inglês se organiza de uma maneira, no português a língua se organiza de outra maneira, então você precisa entender essa organização e aplicar esta técnica de tradução ioiô ajuda a você melhor entender como funciona a sintaxe da língua, né? E você também memoriza melhor as coisas pelo fato de escrever à mão. Então essa é uma técnica que você vai praticar a escrita, escrevendo você memoriza mais, né? Às vezes até meio óbvio isso, né? Mas é bom a gente sempre falar. Quando você escreve as coisas à mão, você estuda e toma notas à mão, você memoriza melhor. Então esta técnica vai também te ajudar na memorização. Técnica de imersão estratégica. Aqui eu faria o seguinte, eu criaria um ambiente de imersão que seria possível passar horas do meu dia em contato com a língua, mesmo sem mudar a rotina atual e um nível iniciante. Parece mágica, mas não tem mágica aqui. É uma estratégia extremamente simples que você vai usar das coisas que você já estudou para ficar em contato com o inglês em diferentes partes do seu dia, para que você consiga ter esta imersão, esse contato com o inglês, mesmo quando você estiver fazendo outras atividades. Essa técnica é extremamente simples e óbvia, mas ela te dá um resultado muito bom. E eu também usaria o Anki, que é um aplicativo de SRS, Spaced Repetition System, um sistema de memorização espaçada, que nos ajuda a colocar o conteúdozinho aprendido, aquele texto, aquela cena que a gente estudou, na nossa memória de longo prazo, né? Que no fim das contas é o que a gente realmente quer aqui, colocar esse conteúdo numa memória de longo prazo. Então eu quero pegar essa coisa que eu vi agora, é claro, amanhã provavelmente eu já vou esquecer, né? Mas daí eu dou uma reavivada, dou uma reestudada e eu uso o Anki para manter o contato com isso, para que no longo prazo eu consiga memorizar, manter aquilo ali na minha memória. O Anki é um aplicativo sensacional de repetição espaçada para a gente memorizar as coisas, colocar conteúdos na nossa memória de longo prazo. Ajuda demais. Muito bem, tudo isso daqui então envolve sair do iniciante e chegar num intermediário sólido. Ellison, quanto tempo vai levar? Vai depender muito de pessoa para pessoa. Cada pessoa consegue ter uma evolução, cada pessoa tem uma evolução diferente, né? Então, às vezes a pessoa X evolui numa velocidade 10, a pessoa Y evolui numa velocidade 5. Então, cada pessoa tem a sua evolução e também, obviamente, vai depender daquele tempo que a gente estava conversando lá em cima. Quando você botou 1 hora por dia, você vai estudar os 7 dias, então quanto mais rápido. Mas para você chegar, vamos colocar uma média aqui, no intermediário sólido, vamos dizer que você está estudando aí mais ou menos uns 45 minutos por dia, entre 5 a 7 dias por semana, você em 6 meses a mais ou menos 1 ano, entre 6 meses e 1 ano, novamente, dependendo do quanto que você vai aplicar e dependendo também de você, porque cada pessoa tem uma evolução individual, entre 6 meses e 1 ano você consegue, aplicando todas esse passo a passo, chegar num intermediário sólido. Se você estudar menos do que 30 minutos por dia, menos do que 5 dias por semana, esquece você chegar no intermediário sólido neste tempo aqui. Isso aqui é dentro daqueles padrões que a gente estava conversando e, obviamente, isso aqui, de novo, é uma média. Eu conheço pessoas que estudam inglês 6, 7 anos e ainda não estão no intermediário sólido. Intermediário sólido, para você entender, é um nível que você consegue entender muitas coisas em inglês
e você já está engatinhando aí a passos curtos falando algumas coisas legais. Se fosse para você viajar para os Estados Unidos, por exemplo, você já se viraria aí com tranquilidade, não morreria de fome, conseguiria fazer as suas coisinhas, fazer compra, pedir preço, fazer perguntas aqui e ali, tranquilamente você entenderia bastante coisas no inglês. Então veja, até aqui nós não praticamos conversação ainda, porque realmente o foco até aqui foi melhorar os 4 skills da língua, lembra lá em cima? Listening, reading, writing, speaking, com técnicas eficientes. Mas não dentro de conversas com pessoas ou com inteligência artificial, qualquer tipo de artifício que você possa usar para conversar em inglês. Até aqui o nosso foco não foi conversa ainda. Eu, Ellison, como eu estou falando aqui do Ellison reaprendendo inglês, o Ellison gosta de chegar num nível de intermediário, de quantidade de entendimento intermediário sólido, para só então começar a ter conversa, se sentir mais confortável e mais confiante conversando com as pessoas. Agora que a gente está no intermediário sólido, a gente precisa entender que este nível tem algumas peculiaridades. A evolução, ela começa a ser menos perceptível, porque nós aprendemos até agora, até neste nível aqui, nós aprendemos em um grande volume de coisas num espaço de tempo consideravelmente curto. E a cada mês de estudo é muito fácil você olhar para trás, né, neste primeiro período aqui, e você perceber a evolução. Quando você chega neste nível de entendimento, de conhecimento intermediário, a sua evolução passa a não ser tão nítida para você, a sua percepção de evolução passa a ser muito menor, pelo fato de a gente realmente não conseguir mais ou não existir mais uma quantidade gigantesca de coisas novas para você aprender todos os dias, né? O aprendizado começa a ser com pequenas coisas, ao invés de um texto inteiro novo. Dentro dos novos textos agora tem, 3, 4, 5 palavras novas, né? Então tudo isso faz com que a nossa percepção de evolução ela fique reduzida e por vezes parece que a gente está meio empacado. Isso tem inclusive um nome, chama platô intermediário. Então, bem-vindo ao platô intermediário. Sair deste platô, meus queridos e minhas queridas, não é uma tarefa difícil, mas você precisa ser uma pessoa paciente, você precisa continuar fazendo o que precisa ser feito todos os dias, da mesma maneira que você vinha fazendo, e ter em mente que isso é importante, ter em mente que essa é uma fase normal, onde você acha que não está evoluindo, mas você está. Tenha em mente que essa fase vai chegar para você. Tenha isso em mente, porque aí você pode ficar tranquilo estando nessa fase, ficar em paz com essa fase, e isso é fundamental. Você entende? Bom, estou no intermediário, cheguei num certo platô, agora a minha evolução é mais difícil de ser percebida por mim mesmo. Estou aqui, estou tranquilo, continuarei dentro do plano e você vai sim chegar lá. Não desanime nesta fase, não desanimar nessa fase é essencial. Agora vamos para o nosso plano para sair desta fase e chegar no nosso nível de inglês independente. Focaremos com muita força no listening. Agora você vai focar com muita força no listening. Presta atenção no que eu vou te falar aqui, Você vai continuar aprendendo coisas novas, como antes a gente usava pequenos trechos de coisas, agora você vai mudar um pouquinho mais. Você vai focar em coisas que te apeteçam um pouquinho mais, coisas que te agradem mais, né? Coisas que você gosta. Seja isso, você é uma pessoa que gosta de ler notícias em inglês? Inclusive existem sites para você ler notícias em níveis diferentes. Vou deixar aqui embaixo nos comentários. Se eu esquecer, me avisa que eu coloco aqui para vocês, para você ler notícias em inglês em níveis diferentes. Se você gosta de filmes e séries, agora você vai focar muito em filmes e séries. Se você gosta de ver vídeos na internet, você vai assistir muitos vídeos na internet. Gosta de ver fofoca na internet, vai ver fofoca na internet em inglês. Gosta de ver vídeos de viagem, você vai ver vídeos de viagem em inglês. Gosta de ver entrevistas, vai ver entrevistas em inglês. Gosta de ver talk show, vai ver talk show. Gosta de ver podcast, vai ver podcast em inglês e assim por diante. Você vai focar nas coisas que você gosta. Como estamos falando aqui do Ellison, que está aprendendo inglês do zero,
eu assistiria muitas e muitas e muitas e muitas séries. Isás, porque eu amo séries. Então, eu assistiria muitas séries e toda vez que eu fosse fazer as minhas sessões de listening, a gente já vai chegar num tempo, eu anotaria entre 5 e 10 palavras novas. E todas as outras que eu ver ali, Ellison, foda-se, deixa elas pra lá. Foca em 5 a 10 palavras novas ali em cada sessão de listening e tá ótimo. Porque realmente, se você parar a cada palavra nova que você vê, vai ficar uma coisa extremamente cansativa, ok? O grande ponto aqui é o seguinte, você vai precisar usar da mesma ideia da imersão estratégica, né? Que logo mais você vai entender um pouco mais sobre a imersão estratégica, que a gente comentou ali em cima, mas agora você vai focar o seu conteúdo realmente em consumir muito, muito inglês. Só que aqui é o seguinte, agora vamos falar de tempo. Aqui é que as pessoas se confundem. Porque elas acham que elas estão neste intermediário sólido, né? Chegaram num platô aí, e aí elas estão consumindo muitas coisas em inglês. Aí elas consomem, sei lá, um videozinho de 15 minutos a cada 3 dias. Ah, nossa, eu vejo muitos vídeos em inglês. É um vídeo a cada 3 dias de 15 minutos e nem tá prestando atenção. Tá fazendo outra coisa ali enquanto está vendo o vídeo. Isso aqui tá longe do que eu quero dizer que vocês precisam fazer. O que eu tô falando aqui, isso aqui vamos colocar assim, ó. O que eu estou falando aqui, eu não sei como é que colocar aquele risco de errado, então eu vou colocar assim, ó, errado. O que eu estou falando aqui é de horas de listening todos os dias. Horas e horas de conteúdos em inglês todos os dias. Vamos colocar um mínimo, horas, aqui eu vou colocar certo, mínimo então, mínimo do mínimo, mínimo do mínimo, 1 hora de listening por dia, esse é o mínimo. O Ellison aqui, como é o Ellison que está aprendendo inglês do zero, o Ellison pelo menos 2 a 3 horas todos os dias de listening. E eu vou colocar entre parênteses aqui, ó, não existe um máximo. Ó, se quiser passar 6, 7, eu passei o dia inteiro assistindo uma série em inglês, ótimo, perfeito. Ó, não tem máximo, é o mínimo de 1 hora e não tem máximo. Quanto mais, melhor. Este contato com o inglês aqui é essencial neste platô. Só que aqui tem um detalhe muito, muito importante. Então aqui, ó, detalhe importante. Você vai assistir em inglês, obviamente, né? Com legendas em inglês também. Em inglês com legenda em inglês. Você não vai ficar se forçando a assistir inglês sem legendas em inglês. Não vai. Você vai assistir inglês com legendas em inglês. Isso vai ajudar você a ter uma percepção de entendimento melhor. O apoio visual das legendas enquanto você está assistindo é essencial para que você consiga captar mais com o listening. É meio louco isso que eu falei? Sim, só que quando você tem as legendas em inglês abaixo, você entende mais. Isso é muito louco, mas isso é um fenômeno que acontece. Então, obviamente, aqui nesta fase, você vai passar, como eu falei, você vai passar por várias e várias palavras, mas você vai tentar anotar somente de 5 a 10 palavras novas a cada sessão. Se a sua sessão é de 1 hora, 5 a 10. Se a sua sessão é de 3 horas, 5 a 10 também. Não fique bitolado em querer entender tudo. Então por isso que eu digo, se você for assistir um filme, uma série, um documentário, alguma coisa que você realmente quer assistir, porque o conteúdo ali dentro é uma coisa que você quer entender muito, não serve para esse estudo, porque senão você vai querer parar o tempo inteiro para ficar aprendendo as coisas que tá ali, porque senão você não vai entender. Você tem que pegar uma série que assim, ó, foda-se, você vai assistir, você vai entender metade, aí você vai entender outra metade, você não vai entender metade, vai entender outra metade, aí de repente vai passar 5 frases que você não entende, aí vai ter uma frase que você entende, vai ser assim. E é para ser assim. Nesta fase, é isso que você precisa. Então, ponto 1 aqui na fase depois do nosso platô, vamos colocar aqui ó, a cor do inglês 360, é você focar no seu listening. Então, ao mesmo tempo que você aprende estruturas. Como assim, Ellison? Lá no início você falou que não é para aprender gramática.
Agora você vai colocar um pezinho na gramática, estrutura, dicas, palavra isso, palavra aquilo, sinônimos, sei lá, vários tipos de coisa você vai explorar. Algumas coisas você vai gostar mais, algumas coisas você vai gostar menos, mas são coisas que são necessárias, você aprender estruturas do inglês. Só que o que você vai fazer? Você não vai procurar assim, ó, como aprender o present perfect em inglês. Não. Você vai aprender assim, ó, how to learn tananana, ou então how to understand, e aí tananana, aí o ponto gramatical que você vai aprender, ou a dica que você quer, ou sei lá, seja a palavra que você quer em inglês, enfim. Você vai pesquisar assim no YouTube. Por quê? Porque quando você for aprender as estruturas, você vai assistir vídeos em inglês para você aprender estrutura. Então, ao mesmo tempo que você está aprendendo estruturas, você também está praticando o seu listening, ou seja, parte deste listening pode ser aprendendo estruturas assistindo vídeos em inglês. Ellison, mas eu vou entender isso daí? É o seguinte, esse tipo de vídeo em inglês é muito fácil na maioria das vezes de entender. Por quê? Porque os professores, eles sabem que eles estão fazendo vídeos para pessoas do mundo inteiro. Então eles tendem a usar vocabulários mais básicos para falar, eles falam mais lentamente e de maneira mais declarada. Geralmente é isso que você vê nesses vídeos de professores nativos ou não nativos falando inglês, explicando estruturas do inglês em inglês. É geralmente isso que acontece. Então, fazendo isso, você, como a gente diria em inglês, kill two birds with one stone. Mata 2 pássaros com uma pedrada. Em português, a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só. Pratica o listening, aprende estruturas. Então, o passo 4 e o 5, eles podem estar conectados. Vamos colocar assim, ó. Aprender estruturas, dicas de inglês com vídeos 100% em inglês. E agora, o nosso último passo, passo número 6, coisa número 6, item número 6, conversação. Olha só. Ao mesmo tempo que eu, Ellison, estaria fazendo horas e horas e horas de listening todos os dias, eu começaria a entrar em conversações todos os dias, pelo menos no início, 15 minutos por dia. Ellison, como você faria isso? Eu faria o seguinte, eu iniciaria os 3 primeiros meses, 2 ou 3 primeiros meses, com o Chat GPT. Você entra no Chat GPT pelo celular ou até mesmo pelo computador, você consegue ter uma conversa de voz com o chat que tem uma qualidade razoavelmente legal. Então eu conversaria com o Chat GPT sobre tópicos que eu já estou um pouco mais confortável. Falaria de hobbies, falaria do meu dia a dia, da minha rotina, coisas assim. Pediria para eles me fazer perguntas e eu conversaria 15 minutos por dia. Então, faria minhas horas de listening e também tiraria 15 minutos para conversar com o Chat GPT. Depois dos 3 primeiros meses, do 4º mês em diante, vamos colocar assim, ó, no início, eu usaria aplicativos de conversa. Você bota assim, aplicativos para conversar em inglês lá no Google, no Play Store ou na Apple Store, você encontra vários. Então, aplicativos, eu usaria Discord, que também é um aplicativo de conversa, até mesmo o próprio WhatsApp, grupos de WhatsApp. Procurei no Google, grupos de WhatsApp para praticar conversação em inglês. Eu procuraria grupos de Discord para praticar conversação em inglês, aplicativos para praticar conversação em inglês, e pouco a pouco eu começaria a me expor à conversa com pessoas em aplicativos, Discord, WhatsApp, etc. Então eu faria assim, depois do 4º mês. Um dia conversaria com um Chat GPT, no outro dia entraria num server de Discord, num aplicativo para conversar 15 minutos com uma pessoa de verdade, até o ponto de eu me sentir confiante o suficiente para não precisar mais usar o Chat GPT e entrar simplesmente em aplicativos online para conversar com as pessoas. E se eu tivesse condições, vou colocar um extra aqui, se dinheiro permitir, contrataria um professor particular para fazer aulas de conversação. Então, se eu tivesse o faz-me rir, a graninha, eu contrataria
contrataria um professor particular para fazer aulas de conversação. Então é o seguinte, passo 4 e 5 e 6 sendo aplicados basicamente juntos, você vai fazer o passo 4 e o 5, que é listening e aprender estruturas, ao mesmo tempo que você vai praticando aí 15 minutos de conversação por dia. Conforme você já consegue praticar mais conversação, aumenta para 20, aumenta para 25, aumenta para 30, aumenta para 1 hora de conversação por dia, conforme você tiver tempo e vai ficando mais confortável, mais confiante. Basicamente, aplicando esses 4 passos aqui, novamente, 6 meses a 1 ano, vou colocar aqui na próxima página, 6 meses a 1 ano, então vamos colocar assim, ó, um tempo total aqui, ó, vamos esticar aqui, ó, 1 ano, aplicando o passo 4, 5 e 6, e antes disso, 1 ano também aplicando o passo 1, 2 ou 3. Eu garanto para você que o seu nível de inglês vai estar voando, você vai estar com o seu inglês nas alturas. Agora é o seguinte, para você que ficou até aqui, eu prometi um presente para você, e não é um presentinho, é um presentaço. Aqui embaixo na descrição, presta atenção, vai ter um link para você entrar em contato direto comigo lá no WhatsApp. Direto comigo, não é robô, não é assistente, é direto comigo lá no WhatsApp. Você vai clicar e você vai me mandar a seguinte mensagem: eu quero meu presente. Eu quero meu presente. E eu vou te mandar um presentaço que vai te ajudar, vai te pegar pela mãozinha, vai te carregar, vai te ensinar nos mínimos detalhes, vai te ajudar a estudar em todos esses passos. Vou te ensinar a aplicar todas as técnicas, como que você vai usar o Anki, absolutamente tudo para te colocar no rumo à fluência no inglês. Espero que este conteúdo tenha te ajudado. Deixa o like se você não deixou ainda. Te vejo no próximo episódio e peace out.